Por que é que você acha que fazer uma transição de carreira é muito mais fácil na programação do que outras áreas? A questão técnica, né, não é aquilo que mais pega no processo de transição de carreira. Ah, eu não posso transicionar porque eu tenho 35 anos. Quem foi que disse? Até porque hoje as pessoas vão trabalhar por mais tempo. Eu quero trabalhar até 70, 75, 80 anos. O que mais atrapalha as pessoas de conseguir chegar nos seus objetivos? Você não acha que é uma barreira eu não ter uma faculdade voltada para a área? Um dos principais problemas no processo de transição é a ansiedade. Pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Formação Dev. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre transição de carreira. Você já pensou em mudar de profissão? É mais fácil do que você pensa. É uma frase forte, mas fácil não necessariamente significa mais fácil do que você pensa, não necessariamente significa que é fácil, não é isso, Cid? É isso aí. A gente está aqui. A gente vai já fazer uma pequena recapitulação do primeiro episódio. Antes disso, eu queria pedir para você curtir o vídeo, deixar aí um like no vídeo. Já deixa logo agora para garantir. E se inscreve também, Se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste o conteúdo e não é inscrito. E a gente está aí tentando bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, que é uma meta extremamente importante para a gente. Se você nos ajudar, sem dúvida, a gente vai conseguir bater essa meta. Outra coisa é que tem muita gente que não conhece a área de programação. A gente vai falar em vários episódios sobre isso, esclarecendo mais a área, mostrando as dificuldades, mostrando as facilidades que tem, mostrando caminhos interessantes para você se tornar um profissional da área de tecnologia, um programador, um desenvolvedor. Então, tem muita gente que sem dúvida vai se apaixonar pela área, se conhecer, se souber que existe essa opção. Eu, quando eu não conhecia programação, obviamente, quando eu vi pela primeira vez, eu me apaixonei pela área e isso foi game changer, mudou muita coisa dentro de mim. Eu sabia que eu queria ser um programador e tem muita gente que pode ter a vida transformada, a vida da família transformada por ser uma área que você consegue ter uma empregabilidade global. Então, nos ajude a conseguir alcance maior, dando like, colocando comentários e divulgando esse vídeo para pessoas que estão aí meio perdidas na vida profissional e que podem ter uma mudança radical a partir da programação. E muita gente já tem experimentado essa mudança. Cid, eu queria que tu fizesse aí uma rápida revisão sobre a melhor profissão do mundo, que foi o tema do primeiro episódio. Quais são as principais características e por que a gente chegou nessa conclusão? Beleza. Bom, pessoal, antes, se você não assistiu o primeiro episódio, eu indico que você faça isso, tá? A gente vai deixar o link aqui em algum local aqui para que você possa clicar e assistir, porque vale muito a pena. Mas resumindo, né, os requisitos que fazem com que a programação seja a melhor do mundo, primeiro, é uma profissão que paga muito bem, você tem bons salários, você tem aí um tempo de migração recorde, né, porque é uma profissão desregulamentada. Então, essa questão do salário, viu, Cid? Só para deixar claro, paga bons salários, mas isso não quer dizer que todo mundo ganha bons salários, porque existe uma progressão e existe um potencial muito grande. Em algumas profissões, você tem um certo teto muito difícil de ser vencido. Na programação, não, né? Você tem como ganhar em dólar e tal, então isso pode crescer muito, né? Bom, então voltando aqui, né? A gente falou do tempo de migração, que é muito rápido, porque você tem essa questão da desregulamentação da profissão, então você não precisa de uma faculdade. Isso faz com que você tenha um tempo muito encurtado para que você possa fazer essa migração diária. A questão de ter uma empregabilidade absurda, né? Porque você pode trabalhar de qualquer local e trabalhar para outros países, ganhando uma moeda muito mais forte. É uma área que tem muita oportunidade, né? Está em franco crescimento. É uma área que contempla muitos perfis de profissionais diferentes, ou seja, elas podem atuar em vários, digamos assim, em várias áreas, e é uma área que não precisa de muito investimento para você fazer essa migração, né? A gente falou isso no primeiro episódio, e se você não assistiu, assiste lá porque vale muito a pena, né? Legal. Com relação ao tema, né, que a gente falou, é mais fácil do que você pensa, não necessariamente significa que é fácil, porque existem barreiras de ordem emocional, digamos assim, psicológicas, né? Muito desse processo de migração mexe um pouco. Será que esse caminho vai dar onde eu penso que ele pode dar? Será que eu não vou quebrar a cara? A gente vai falar um pouco sobre isso.
Também tem as dificuldades de ordem técnica, né? Do próprio conhecimento da parte de programação, conhecimento de entender como você pode evoluir dentro da área, os potenciais caminhos que às vezes a pessoa, eu não sei se eu vou ser um programador do tipo A ou do tipo B. Então, existem questões de ordem técnica, existem questões de ordem psicológica. A gente vai trabalhar um pouco com essas duas vertentes, sempre mantendo o foco do que a gente quer falar hoje, que é sobre migração de carreira. Migração de carreira, pessoal, é algo cada vez mais comum. Antigamente era muito comum você ter uma pessoa que ficava 60 anos dentro de uma mesma empresa, 50 anos dentro de uma mesma empresa. Meu pai foi um desses, né? Ficou 50 anos, 30, 40 anos dentro de uma mesma empresa e mais 15 anos em outra empresa. Hoje não é incomum você ter uma alta rotatividade, a gente comentou isso no episódio 1, às vezes é difícil reter os programadores porque tem muitas propostas vindo de outros locais e isso leva os programadores bons para locais que têm como pagar valores maiores, mas também é muito comum você ter transição de carreira. Por quê? Porque o mercado está mudando. E o mercado está mudando a olhos vistos. Às vezes é difícil perceber, por exemplo, o crescimento da minha filha, que já que eu estou vendo ela todo dia. Às vezes é difícil, dentro de um processo, você perceber as mudanças de como as coisas funcionam, porque você está dentro e quem está dentro não tem uma visão tão clara. Né? Mas você vê, por exemplo, como o mundo mudou depois do 11 de setembro, como o mundo mudou depois da pandemia. Então, são saltos, né, que acontecem e que geram mudanças importantes e profundas que vão perdurar por muito tempo. Então, a gente está no meio de um processo de mudança muito grande e isso é um chama para a migração. E as pessoas estão migrando, pessoas estão vendo isso. E muitas pessoas que já têm anos de experiência numa área que às vezes não conseguem mais se colocar no mercado de forma tão fácil, ou mesmo não conseguem ganhar aquilo que a capacidade daquela pessoa já exigiria um salário maior de alguém que é mais experiente, encontra na área de desenvolvimento uma oportunidade de, mesmo começando do zero, conseguir crescer mais rápido e em pouco tempo passar aquele potencial que tinha na outra profissão. Então, é extremamente comum e é um tema extremamente relevante para os nossos dias, né? Até porque o mercado é quem dita isso, né? Então você tem um cenário no Brasil atual que não é um cenário muito favorável, por exemplo, a algumas profissões. A gente tem um nível de desemprego muito alto e a gente sabe que isso vai mudando dependendo de próprias ações do governo, né? Uhum. Então o dólar impacta, o petróleo impacta. Então dependendo da profissão que você tem hoje você é relevante no teu trabalho, mas de repente a tua profissão já não é mais tão essencial assim. Isso muda de uma hora para outra, né? Sim. Então hoje você está, digamos assim, tranquilo em relação à tua profissão, está até satisfeito, mas de uma hora para outra você se vê que não é mais tão essencial assim. E você começa a enxergar, poxa, eu não tenho mais o mesmo nível de empregabilidade que eu tinha há 10 anos atrás. O que é que eu vou fazer? E ainda faltam 20, 30 anos ainda para eu me aposentar. Como é que vai ser a minha velhice? Então, isso tudo preocupa a pessoa. Então, é por isso que hoje a gente vê muito essa questão de mudança de paradigma em relação a essa questão de transição de carreira. Porque antigamente, inclusive, era muito comum, né? Filho de médico ia seguir carreira na medicina, filho de engenheiro ia ser engenheiro, filho de advogado era advogado. Hoje não é mais assim, né? A gente tem um mercado que dita muito isso. Sim, até porque poucas pessoas têm pais programadores, né? Porque a programação é uma profissão recente, né? É uma profissão de uma geração. Quando meu pai nasceu, não existia computador, não existia programação, né? Tava começando, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Então, de uma geração atrás, né? Você já não tinha várias coisas que a gente tem hoje, o que tem hoje, né? Então, é uma profissão de poucas décadas se a gente comparar com outras profissões mais antigas, né? E essa questão da transição de carreira, ela é extremamente atrativa. E eu percebo isso até pela mudança do perfil do meu aluno. No começo eu dou aula há mais de 10 anos, né? Então, no começo você tinha os alunos, o perfil de alunos eram alunos da computação, da ciência da computação. Alunos no primeiro, segundo, quarto semestre, quinto semestre que estavam querendo aprender algo mais prático e pegar coisas do mercado e incorporar naquilo que eles já estavam estudando na faculdade. Hoje, a gente percebe um crescimento muito grande de pessoas que estão transicionando dentro da nossa base de alunos. Então,
Nós temos pessoal da área de saúde, pessoas da área, sei lá, de zootecnia, pessoal da área de humanas, muita gente de humanas transicionando para a carreira de programação. Então, pela mudança do perfil do aluno, você percebe que há uma demanda gigantesca de gente para mudar para outras áreas, porque as profissões estão mudando, já que aquilo que é automatizado no computador está entrando, a robótica, a IA, eu estava conversando com um rapaz que não é da área de tecnologia, ele é da administração, e ele está fazendo uma série de automações dentro da empresa dele, processos que pegavam 2, 3 funcionários, 30 horas de cada um, ou às vezes 80 horas, 2 semanas de trabalho de 3 funcionários para fazer um processo, ele automatizou o processo e virou 40 minutos feito pelo computador. Então, você tem uma série de atividades repetitivas que estão entrando, estão sendo automatizadas, estão sendo convertidas em software e as profissões precisam se adequar. Então, quem está atento a esse movimento vai pegar um movimento de poucos anos e vai entrar logo no começo, digamos assim, dessa onda de transição de carreiras. Ou seja, esse é um excelente momento para transicionar. Mas indo agora ao encontro do título aí, Léo, por que é que você acha que fazer uma transição de carreira é muito mais fácil na programação do que outras áreas? Porque a gente comentou isso nos outros episódios, né? Se você pega, por exemplo, faculdades de medicina, saúde, qualquer faculdade, a gente pegou uma menina que transicionou, que primeiro ficou como estagiária de uma grande empresa aqui brasileira, depois foi para o Canadá, que já era doutora. Passou anos, né? Imagina aí, 5 anos de graduação, 2, 3 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Se você somar, dá mais de uma década de estudo. Mas com mais de uma década de estudo, ainda assim o mercado era extremamente limitado e não dava muitas oportunidades para essa pessoa. E em um ano ela fez a transição. Menos de um ano estava estagiando, com um ano e pouquinho estava numa empresa fora do Brasil, multinacional. Olha a diferença. De 10 anos, dependendo da profissão, né? Obviamente, se você passar 10 anos e se formar num neurocirurgião, você vai ter muita atuação, né? Essa área de medicina, sem dúvida, tem muito. Mas o investimento que para chegar lá é altíssimo. Muita gente não tem essa possibilidade. Não só de dinheiro, né? mas de tempo também, né? De tempo, de investimento e tal. Então, e a área de desenvolvimento é uma área que tem mais empregabilidade porque, como a gente já falou, é uma área global. Então, tem muita vantagem de ser uma área desregulamentada, né? Que não exigir uma graduação formal, e isso não é só algo do Brasil. Se você for para outras empresas fora do Brasil, você vai encontrar também oportunidades que não precisam de uma graduação. Ah, Léo, tu está dizendo que não é importante a graduação? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se você é graduado em outra área, ou mesmo não tem uma graduação, talvez a graduação não seja o primeiro caminho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E lá na frente também vai ter um episódio só sobre... A gente vai focar em alguns temas, né, importantes, a gente vai focar sobre isso. Mas, sem dúvida, é uma transição extremamente atrativa. Por vários motivos, a gente já citou no exemplo passado, né, no primeiro episódio, e vamos falar mais de outros nesse. Léo, uma curiosidade, né? Você já falou ali alguns pontos que, enfim, justificam as razões que ser programador é a melhor profissão do mundo. Quais daquelas razões, aqui que é uma curiosidade minha, pega mais para você, assim? Cara, eu vim para programação por causa disso. Uma das coisas que hoje são muito atrativas para mim em relação à programação e a forma que eu consigo trabalhar como programador é o fato de que eu consigo trabalhar home office. Então, obviamente, tem a questão do empreendedorismo. Hoje a gente tem uma empresa juntos e a gente é tempo integral dedicado para a empresa, e isso também é um aspecto extremamente importante, porque a gente conseguiu empreender a partir de um software. A gente criou um software, começou a comercializar esse software, em paralelo a gente colocou as aulas, e aí a gente foi caminhando os dois por um tempo, depois a gente descontinuou e já está com outro software aí já pronto para assumir os seus trabalhos. Mas o fato de você ter essa qualidade, por exemplo, hoje eu não moro muito próximo
do que seria o centro de uma grande cidade, eu moro mais afastado. E tudo que eu faço é basicamente online. Eu não tenho grandes necessidades de me deslocar para um centro ou para um determinado escritório, pegar trânsito para realmente trabalhar. Eu consigo fazer tudo de casa e muita gente mudou a sua forma de trabalhar. Eu mesmo, na pandemia, saí de um apartamento que era bem menor e hoje moro numa casa que tem bem mais espaço para os meus filhos e tal. Então, tem uma série de vantagens relacionadas a isso. Outra questão, eu sou um cara muito noturno e eu estou tentando mudar isso, né? Mas aí é uma questão minha, eu posso continuar sendo noturno. Como assim, noturno? Explica melhor isso aí. Né? Eu sou um cara de gostar de trabalhar de madrugada. Então, eu gosto muito, eu rendo muito. 2 horas da manhã eu tô lá programando e eu consigo ir facilmente até 4 da manhã e dormir 4 e acordar 11, entendeu? Então, é algo que eu conseguia fazer e eu tenho essa flexibilidade de horário. Então, o fato de conseguir trabalhar em horários alternativos é muito bom. Embora hoje em dia eu estou bem mais, digamos assim, comportado, né? Acordando mais cedo, indo para academia e tal. Até porque a família não vai se adequar ao meu horário, então, como eu quero estar sempre vivendo ali as coisas da família, então para mim é muito importante. Então eu estou aqui trabalhando, a minha filha entra e ainda bem que tem um Ctrl+Z que ela bate no teclado e destrói o código, eu vou lá dar um Ctrl+Z e volta, né? Então, outra questão, flexibilidade de morar, né? Tem morar em qualquer lugar, o horário é importante, tempo com a família, né? Muitas empresas vão te dar benefícios e salários super interessantes. Isso traz uma segurança também familiar, que é importante. Se você tiver talvez trabalhando numa área, a gente já falou no primeiro episódio, né? Você tanto pode ser um freelancer, trabalhar por conta própria e pegar trabalhos para complementar a renda, caso você queira, como normalmente você acaba entrando por uma empresa, né? E uma das grandes vantagens de você entrar via empresa é porque, cara, o aprendizado é sem igual, né? Então, você que está assistindo, que está pensando em ir para a programação, sem dúvida, você ir através de uma empresa, começar através de uma empresa, não que você não possa fazer um freelancer, não que você não possa fazer trabalhos, isso é bom, porque para até garantir a tua primeira vaga, se você começa a fazer coisas práticas, tem um portfólio com projetos e tal, mas quando você vai para uma empresa, eu penso na minha história, poxa, tem muita gente que me ajudou muito, entendeu? Marcelo, Paulo, Flávio, Hamilton, Djalma, Rodrigo, um monte de gente me ajudou no meu processo de formação como profissional. E aí eu fazia um código de um jeito, o cara dizia, cara, esse código tá muito ruim, vamos melhorar aqui, refatorar, tem que organizar dessa forma, seguir esse padrão. E as pessoas vão ajudando e você vai tendo um tempo, digamos assim, mais rápido para se transformar num profissional sênior, um profissional mais experiente, né? E uma questão importante do que a gente está querendo dizer com migração, que eu acho que vale a pena mencionar, é o fato de que a migração para a gente aqui é entre o início do estudo até o primeiro emprego. Claro que depois do primeiro emprego, tem muita coisa ainda que vai ter como desafio, né, para se tornar um profissional, digamos assim, melhor. Você vive um sonho, talvez assim, longe da maioria das pessoas. Você trabalha em home office, você faz o teu horário, você sai com a tua filha a hora que você quer, ou seja, você tem hoje, logicamente, isso foi depois de muito trabalho que você plantou e hoje está colhendo, você vive uma vida, digamos assim, muito mais tranquila. Você tem um bom salário, você, como falou até no outro episódio, né, você tem empregabilidade onde você quiser, você abrir a boca e dizer assim, cara, eu quero trabalhar numa empresa X, é só tu levantar a mão e com certeza você vai ser contratado. Sim. Isso realmente é muito bacana, né? E acho que muitas pessoas, elas logicamente, quem não gostaria de ter uma facilidade como essa, né? De poder trabalhar onde quiser, ganhando um bom salário, tendo flexibilidade de horário e tudo mais. Mas a gente sabe que na prática muitas pessoas não conseguem chegar atingir esse objetivo, né? Chegar nesse sonho. O que é que você acha, na sua opinião, que mais atrapalha as pessoas de conseguir chegar nos seus objetivos, principalmente quando a gente está falando ali em fazer uma transição de carreira? Sim, só uma coisa importante aí relacionada a questão passada, que eu deixei passar, mas que eu acho que é algo fundamental. Para mim, programação é muito apaixonante. Tu sabe, né? Eu já comentei isso em muitos momentos dentro dos vídeos que a gente grava aqui no canal.
por muitos momentos eu deixei de jogar videogame, de fazer qualquer outra coisa para programar, porque era algo que realmente é apaixonante. Eu sempre gostei de novos desafios e isso, eu acho que você trabalhar com aquilo que você gosta, isso não quer dizer que tudo aquilo que eu faço é algo que eu acho legal. Tem coisas que são chatas e que faz parte, é inerente de qualquer profissão, mas é algo extremamente apaixonante, né? Com relação às coisas que mais afetam as pessoas, eu tenho percebido que a questão técnica, né, não é aquilo que mais pega no processo de transição de carreira, né? Eu penso que existe um medo muito comum e a gente tem perguntas, a gente fez uma enquete com os alunos e muita gente fala do medo de investir tempo e de quebrar a cara lá na frente. Porque sempre que você vai começar um projeto, é sábio você colocar na mesa de forma clara aquilo que você quer fazer. Pouca gente tem essa característica, talvez, de ter um mínimo de planejamento, né? Eu lembro que a gente tem uma parceria com uma escola alemã, né? Um instrutor alemão e tal, um cara muito bom. E a gente, no primeiro projeto que a gente fez com ele, e era um projeto de alguns meses, a gente atrasou aí uns 10 dias, né? Sei lá, para entregar. E o lançamento atrasou em 10 dias. E eu avisei para ele, tipo, um dia antes, eu acho. E aí recebi um baita de um feedback. Né? Um baita de um feedback, né? Dizendo que não era para acontecer assim, dar uma notícia, né, de um atraso de 10 dias. E era um projeto que tinha alguns meses. Tipo, 10 dias não me parecia algo muito absurdo para a minha mentalidade, né, brasileira, né? Mas você vai ver, por exemplo, como um alemão trabalha, né, em termos de organização, você vê que os caras realmente fazem com excelência porque se organizam. Por outro lado, a gente tem a flexibilidade, o que é muito bom. A gente tem jogos de cintura, por isso que brasileiro, se você não sabe, brasileiro é muito bem cotado fora do Brasil como programadores, né? As pessoas gostam muito porque são pessoas que não se preocupam só com o seu trabalho, mas de uma forma mais integrada se importam com o fluxo inteiro, né? Isso é bom. Às vezes está um entrave num negócio que não diz respeito a você e você vai lá e ajuda para que a coisa ande e isso é muito valorizado. Então, essa questão de você ter ali o mínimo de planejamento, se você vai colocar na mesa, eu acho que uma das coisas que podem afastar primeiro é o tempo. Então, quando você começa a planejar, você começa a perceber e colocar no papel. Então, você pode pegar, por exemplo, eu tenho aqui um curso de formação de um programador para web. A gente tem mais ou menos 90 horas. Aí você pega, são 90 horas de curso. Para cada 1 hora de curso, eu vou somar mais 3 horas de estudo. Aí você faz um cálculo e aí você distribui isso nas semanas. Então, você tem mais ou menos uma ideia de tempo e o custo que aquilo ali vai trazer. Então, você tem, por exemplo, pessoas com receios porque são de idade mais avançada. Eu não posso transicionar porque eu tenho 35 anos. Quem foi que disse? Até porque hoje as pessoas vão trabalhar por mais tempo. Eu quero trabalhar até 70, 75, 80 anos. Entendeu? Então, pode ser que eu não esteja digitando ali como menino de 20 anos, mas eu vou ter experiência para dar uma palestra, vou ter experiência para coordenar um time, para conversar com o cliente. Então, as pessoas estão vivendo vidas mais saudáveis e isso faz com que tenha longevidade maior e você tenha uma vida laboral, digamos assim, bem mais estendida. Então, quem está começando aos 40 vai ter aí, né, talvez 20, 25 anos de vida laboral, 30 anos, e é uma história muito grande. É basicamente o que muita gente trabalhou no passado, hoje se trabalha começando a partir dos 40. Então, tem muita margem para você trabalhar, né? A questão de idade é muito comentada. Muitos mitos, né? As pessoas criam rótulos. Por exemplo, por que eu não gosto de química? Porque eu não gosto de química, porque eu não sei química. Por não saber química, eu não quero estudar química e eu acabo não gostando de química e vira um ciclo vicioso. Né? Mas se, eu não sei nada sobre tecnologia. Claro, se você nunca estudou, não vai saber. Mas se você pega uma formação bem estruturada, que te diz o caminho e tal, isso vai te treinando e vai fazendo você
se tornar um programador. Já citei várias vezes o caso do Frank Gambale, né, que é um guitarrista que disse, eu sou um dos melhores, ele não falou isso não, né, mas o cara é um dos melhores guitarristas do mundo, é referência e tal, né. Claro que quando você bota nessa categoria tem muita gente dentro, né, mas é um cara um fenomenal, mas diz, 90% do que eu sei é esforço, 10% é dom, ou talvez até menos. Então eu passei muito tempo ralando. Então quando a pessoa estuda e se esforça, né, e se a pessoa se identifica com a área, cara, eu acho que não tem mito que vá barrar uma pessoa de migrar de área. Muitas pessoas já têm provado isso, independente da idade, independente da área de origem. Né? Eu venho da música, eu não tenho formação nenhuma. As pessoas migram e várias pessoas têm migrado, né? Eu falei no episódio passado sobre autocrítica. A autocrítica pode matar a transição de carreira de uma pessoa. Se você começa a colocar muitas barreiras e você começa a achar que não é possível, isso pode te desestimular e te tirar do caminho. Né? A questão de, às vezes, a pessoa já vem de uma outra área e já tem uma maturidade emocional muito grande. Isso é muito massa. Você pega um cara que já tem experiência numa área, lida com cliente, lida com negociação e tal, e o cara se transforma num programador, num cara da área técnica, você vai ver que esse cara vai se sobressair. Eu vou dizer aqui uma experiência que provavelmente eu vou contar também em outro podcast. A primeira vez que eu me senti, de fato, um programador foi quando eu viajei para Brasília, coloquei um paletó, fui para Brasília, fui conversar com um cliente, estava morrendo de medo, eu acho que era a segunda ou terceira viagem profissional que eu estava fazendo, e fui lá, conversei com o cliente, e aí eu percebi, cara, eu sou capaz de conversar com a pessoa, pegar as ideias daquela pessoa e transformar isso num software. Então, o cara que vem de humanas, que às vezes se rotula, não, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, ele tem um potencial que, juntando com a programação, vai explodir ali o potencial do cara para o mercado. Porque eu já falei e vou falar de novo, né? A sua profissão mais a programação ou a tecnologia vai te levar para um patamar completamente diferente. Porque, primeiro, o mundo inteiro está atrás de programadores e, segundo, que a tua experiência somada à programação pode causar aí uma combinação explosiva, né? Isso, sem dúvida, não pode ser algo negativo, te afastar, e sim como algo positivo. Eu acho que a principal... E também tem gente que pensa assim, eu preciso saber matemática e tal. Não necessariamente. Você tem a parte da lógica, né? E lógica é uma ciência matemática, filosófica e matemática ao mesmo tempo, mas mesmo que você não seja alguém que estudou a vida toda matemática, você pode encontrar sim na programação um local, um porto seguro, digamos assim. Cara, eu amo isso aqui, eu gosto de trabalhar, e você vai conseguir entrar no mercado mesmo não sendo uma pessoa proficiente em matemática. Você vai acabar ficando bom em lógica, porque você vai trabalhar com isso o dia todo. Quando você nem perceber, você já está melhor até em matemática também. Eu acho que isso talvez tenha muito mais relação com os caminhos que você escolhe, né? Quantas vezes na nossa vida como estudante, ou no colégio, ou na faculdade, ou em vários momentos da nossa vida, a gente teve experiências ruins, por exemplo, com disciplinas, porque a didática do professor não ajudava. E aquilo me fez criar, por exemplo, uma barreira. Cara, eu não gosto de química porque, enfim, eu tive um professor que era péssimo, ele não passava o conteúdo da maneira adequada, eu não conseguia aprender, e aquilo você acabava criando uma barreira, né? Uhum. Então, acho que talvez aí nesse caso, né, eu também acho que não é para existir esse tipo de mito de que, eu sou da área de humanas, eu sou daquilo de uma outra área, e eu não... sei lá, eu não me adequo a esse tipo de linha, porque você talvez não tenha tido a melhor experiência, né? A partir do momento que você tem a experiência, aí você, enfim, escolhe se aquilo tem relação com você ou não, mas é importante que você passe pela experiência, né? Eu acho que o que vai diferenciar de uma transição rápida para uma transição mais lenta, ou mesmo uma interrupção na transição, quanto menos barreiras você colocar, barreiras que não necessariamente são barreiras físicas, mas barreiras que é colocada na nossa cabeça, né? Se a gente tirar essas barreiras e simplesmente sentar, definir um plano e seguir esse plano, cara, eu olhei programação e não me identifiquei de forma nenhuma. Então pronto, vai fazer outra coisa, e tem muitas outras áreas que têm potencial e que podem eventualmente ter muitas oportunidades no mercado, mas se você chega... se identifica, é a hora de parar de ficar fazendo um monte de perguntas, a idade, isso e aquilo outro, e criar um plano e seguir o plano. Porque se você se identifica
e é uma área que tem um potencial grande, as chances são gigantes de você realmente conseguir fazer essa transição e num tempo bem legal, entendeu? Léo, tu falou já no episódio passado e nesse também que a falta de regulamentação na área é uma vantagem para que você faça uma migração de forma rápida, né? Você não acha que é uma barreira eu não ter uma faculdade voltada para a área? Em nenhum momento a ideia aqui é falar contra a faculdade, né? Eu acho que a faculdade é algo importante, mas não necessário. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que já tem uma formação, já é graduada, eu não faria computação, de forma nenhuma. Se eu já sou graduado, deixaria de lado e entraria num curso mais voltado para o mercado. Porque aí, senão, numa faculdade, você vai fazer muitas coisas que não necessariamente tem a ver com te formar um profissional do mercado. O que as empresas querem são profissionais especialistas. Então, especialistas voltados para dados, especialistas voltados para desenhar interfaces, especialistas para trabalhar sei lá, códigos específicos e tal. Então, as empresas procuram especialistas e se você for para a faculdade, você vai gastar aí horas, você vai demorar talvez 4, 5 vezes a mais para acrescentar uma graduação a mais, sendo que você poderia ir transicionar de uma forma muito mais objetiva. Então, a gente tem essa ideia, né, de que faculdade é necessária, mas ela de fato não é, e o mercado tem provado isso. Né? O mercado tem contratado pessoas de outras áreas. Se você é um estudante, está saindo aí do ensino médio, ou se você já terminou o ensino médio, mas nunca se graduou, e tem a intenção de fazer faculdade, a gente não está dizendo para não fazer, mas você pode, talvez, se dar uma chance, tirar um ano e estudar um curso voltado mais para o mercado, que aí, em cima de um curso voltado para o mercado, você vai conseguir entender mais da área e isso vai também te ajudar no próprio processo de faculdade, caso você decida fazer depois. E quem sabe você entre no mercado e nunca sinta a necessidade de fazer uma graduação. Nós temos excelentes programadores famosos que nunca fizeram faculdade e não pensam em fazer porque não é algo necessário, digamos assim, né? Então, a gente tem pessoas que, como já citei, né, que passaram vários anos se dedicando a uma área, muda para programação, consegue um emprego mais rápido, consegue passar o salário que tinha em outra profissão. Então, tem um exemplo de uma esposa de um colega que fez a transição de carreira sem ter faculdade, em pouco tempo estava empregada, ganhando mais do que na profissão antiga, depois de muitos anos de dedicação. Então, faculdade, com certeza, ela é dispensável, ela continua sendo importante. Para quem não tem uma graduação e tem a possibilidade de fazer, pode ser uma excelente opção. Às vezes você tem faculdades de tempo mais curto, 2 anos e meio, 3 anos. Então você pode se investir até em faculdades maiores, principalmente se você tem essa possibilidade. Mas se você não tem uma facilidade para investir na faculdade, ou se você tem que escolher entre a faculdade e fazer um curso mais voltado para o mercado, eu escolheria um curso mais voltado para o mercado, porque tem gente que já está transicionando, já está empregado, e eventualmente depois, se você estiver empregado, estiver trabalhando, ganhando um salário legal, você pode voltar se quiser terminar a graduação, ir para um mestrado, aí é uma questão pessoal, mas não é algo necessário. Não estou dizendo que não é importante, em alguns casos sim, mas em muitos casos eu deixaria de lado, principalmente se você já tem uma graduação. E para quem está pensando já em fazer essa migração diária para programação, a gente falou sobre tempo de migração no episódio passado, a gente viu que existem tempos recordes, como teve gente que migrou em 4 meses, mais um tempo médio considerável ali entre 8 meses e 12 meses, ou talvez 1 ano e meio seja o tempo ideal, porque logicamente isso vai depender de pessoa para pessoa, porque vai depender do quanto ela está disponível para estudar nesse período. Mas quais dicas você daria para essas pessoas para elas otimizarem esse tempo e conseguir esse tempo de migração mais rápido? Eu acho que um dos principais problemas no processo de transição é a ansiedade. Hoje a gente vive num tempo que tudo é muito rápido e principalmente porque a gente tem internet rápida, a gente tem 5G e é tudo muito instantâneo, né? Se você clica e as coisas acontecem.
os computadores estão muito rápidos e tal, e você acha que, por isso, nós somos máquinas e temos que colocar toda essa carga de transicionar num espaço muito curto. Então, quando as pessoas se propõem a estudar e aprender alguma coisa, normalmente o que é travado é o tempo. Então, muita gente comete esse erro de travar o tempo. O que é que eu quero dizer travar o tempo? Você diz, não, eu tenho que aprender isso em X tempo. E o tempo não deveria ser a primeira variável, porque quando você coloca o tempo, você coloca uma pressão. Então, deixa para ter essa questão da pressão do tempo quando tiver prova na faculdade, porque quem escolhe é o professor, não é a gente. Mas quando você está transicionando, eu tenho que aprender lógica de programação em X semanas, por exemplo. Não faz sentido, você tem que traçar um plano, seguir esse plano, mas que você faça uma coisa de cada vez. Recentemente eu gravei um vídeo falando, esqueça as boas práticas de programação. Então, qualquer área, medicina, tem boas práticas. Como atender um paciente? Boas práticas de como atender um paciente, boas práticas de como um vendedor deve abordar o cliente. É sempre bom você trabalhar com boas práticas. E na programação não é diferente, a gente vai trabalhar com boas práticas. Entretanto, quando você está começando, o que é que adianta eu colocar uma carga de conhecimento, de boas práticas, enquanto eu estou começando, se eu não sei ainda nem o básico? É mais ou menos como se eu fosse ser um vendedor, eu não sei falar ainda, e eu só estou querendo ensinar para o cara que não sabe falar como colocar boas práticas de vendas. Espera aí, deixa o cara falar primeiro. Ele vai aprender a falar, depois ele vai entender o que são boas práticas. O que é que eu quero dizer com isso? Um passo de cada vez. É impressionante como é difícil para as pessoas sequenciarem o estudo e ir fazendo de uma forma que traga uma leveza para o processo, que o processo seja, digamos assim, tranquilo, que não gere um estresse desnecessário, porque muita gente que está transicionando já trabalha, muita gente que está transicionando tem filho. Então, se você coloca uma carga desnecessária no processo de transição, isso pode fazer com que o processo fique bem mais longo, em vez de tentar adiantar colocando muita coisa ao mesmo tempo. Até esse ponto que você colocou aí da família é um ponto importante, né? Porque cada pessoa que está vivendo esse momento, ela tem as suas particularidades. Vai ter gente que vai ter filhos, vai ter gente que não tem filhos, mas vai ter gente que quem está em casa depende exclusivamente do dinheiro que você recebe do teu salário hoje. Então, cada um vai saber onde, de fato, o calo aperta, né? E aí, em cima dessa questão, é muito importante que a pessoa trace um plano, né? Uhum. Então, você, por exemplo, citou o caso da família, né? Então, você hoje coloca essa pressão que você precisa fazer essa transição de carreira. Mas você não faz esse acordo com a tua esposa, por exemplo. Você não combina com ela, olha, eu preciso fazer uma transição de carreira, vai ser importante para a gente, e aí eu preciso que durante esse tempo eu vou estar estudando X horas por dia, então de segunda, quarta e sexta eu vou ficar X horas cuidando das crianças, depois daí em diante quem vai cuidar é você. Mas não, muitas vezes não há esse acordo, não há essa combinação, não há esse planejamento. E aí o cara começa a estudar, enfia a cara nos livros ali para estudar, ele está estudando até legal, mas aí quebra na família, né? Porque a família não está entendendo o que está acontecendo, acha que ele não liga mais para a família, e isso acaba trazendo um monte de outras consequências ruins, né? Existe algumas frases que são marcantes e essas frases às vezes passam um batido, né? A gente conversou com o Johnny, que vai ser o entrevistado do próximo episódio, e ele falou uma frase e eu fiquei refletindo sobre a frase porque era uma frase importante. Ele disse o seguinte: às vezes se você escuta rápido, você pode passar batido e é algo extremamente irrelevante para as pessoas. Ele disse assim, cara, durante todo o processo eu tive apoio da minha família. Durante todo o processo eu tive apoio da minha família. Mesmo com um problema financeiro, mesmo tendo vendido várias coisas lá, eu tive o apoio da minha família e em nenhum momento houve, digamos assim, uma desconfiança de que eu estava indo pelo caminho errado. Eu fui apoiado e isso fez uma diferença gigantesca. Então, comunicar com clareza, né, eu disse que os grandes problemas, né, da humanidade têm a ver com comunicação. Tanto a pessoa entendeu coisas que você não falou, como você não falou aquilo que era para ter sido comunicado. Então, sem dúvida, o apoio familiar faz uma diferença muito grande.
traçar um plano, eu acho que a gente, como talvez a nossa cultura, né, é uma cultura muito mais do improviso e da flexibilidade, mas traçar um plano é importante, você saber onde você quer chegar e aí você consegue mensurar melhor, digamos assim, um processo. Evitar misturar um monte de conhecimento, né? Tudo tem seu tempo. Eu, no começo da minha carreira, comecei a misturar as coisas, comecei a colocar conhecimento lá na frente e isso gerou um problema gigantesco. Eu desisti por 3 anos porque eu estava tentando fazer uma coisa que eu não estava preparado. Era uma coisa extremamente simples, simples demais, mas naquele momento eu não tinha conhecimento para fazer aquilo, né? Uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm que evitar é tentar migrar sozinho. Procure apoio de pessoas que estão na área, colegas que estão na área, ou amigos de amigos que estão na área. Converse com essas pessoas, pergunte, se inspire através dessas pessoas. A comunidade no mundo da programação é uma comunidade extremamente acolhedora. As pessoas estão para ajudar. Às vezes também é importante você perguntar dentro de um contexto de interesse de buscar também a resposta. Porque às vezes, se você coloca aquela pergunta no Google, você já acha a resposta de cara. Então, a gente também tem que ter tranquilidade para ler, para realmente se interessar e não simplesmente achar que as outras pessoas têm que te responder. Então, tem esse cuidado de ter um certo equilíbrio. Mas, sem dúvida, a comunidade ajuda bastante. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é você imaginar, eu gosto muito de pensar numa analogia do voo. Então, existiu um momento da minha vida, né, que eu estava levantando o voo. Eu ainda acho que tenho ainda uns metros para chegar na velocidade de cruzeiro, né? Então, tem esforços que eu preciso fazer hoje que diz respeito a um produto que a gente está produzindo, a uma aplicação que a gente está escrevendo e tal, e aí você acaba precisando se esforçar mais para conseguir chegar num determinado patamar. Então, quem está no processo de transição de carreira está num processo de levantar voo. E esse levantar voo vai gastar mais combustível, e isso é normal. Mas, depois que você passa pela transição, depois que você consegue o primeiro emprego, já é uma determinada altitude que você alcançou. O ar já fica mais rarefeito, já fica mais fácil de se movimentar. Então, quando você aprende a sua primeira linguagem de programação, existe um sacrifício maior, o ar é mais denso, então para você quebrar essa barreira demora um pouco mais. Mas o conhecimento é acumulativo. Você vai acumulando e isso vai gerando uma curva quase que uma exponencial. Você vai crescendo mais rápido depois. E isso é muito bom, porque hoje, por exemplo, para eu acompanhar as mudanças de tecnologia, é muito mais fácil do que era há 8 anos atrás, porque tinham conhecimentos que eu não tinha ainda adquirido. E daqui a 5 anos na frente vai ser mais fácil do que é hoje. E a mesma coisa com quem está começando. Quem começa tem uma série de barreiras e dificuldades, e depois de um tempo isso vai ficando mais fácil, o ar vai ficando rarefeito, a velocidade de cruzeiro vai sendo estabelecida e você vai gerenciando as coisas de uma forma muito mais fácil, vai ter mais tempo com a família e tal. Então, existe um custo inicial no processo de transição, é óbvio, mas se você fizer de uma forma planejada, um passo de cada vez, não é a parte técnica que vai te embarrear. A não ser que você não se identifique nada com a parte técnica, tipo, cara, eu não gosto disso aqui, isso aqui não é para mim. Ok, não vai ser infeliz na programação porque não faz sentido. Mas se você gosta da programação, não é a parte técnica que vai te barrar. Se você tiver um planejamento, estudar e for seguindo os passos de um planejamento que é significativo, que vai te levar de fato para ser um especialista, depois de um tempo tu vai conseguir fazer essa transição. Claro que gastando muito combustível, né, digamos assim, porque é um processo de levantar voo e é normal. Massa, Léo. Eu acho que ficou muito claro para a gente aí o porquê do título, né? Logicamente, migrar de carreira nunca vai ser fácil para ninguém, porque vai exigir muito sacrifício, né? Imagina uma pessoa que já tem uma carreira numa outra área e ela ter que começar de novo numa outra área, logicamente em busca de um sonho e de objetivos maiores, e no final das contas vai valer a pena, mas nunca vai ser fácil, sempre vai exigir sacrifício.
E eu acho que ficou muito claro para mim quando você fala assim, é mais fácil do que você pensa. Por quê? Porque existe uma série de questões que vai facilitar essa transição, que é diferente de outras áreas, onde eu preciso, por exemplo, ter uma faculdade, onde eu preciso estudar talvez 6 anos, fazer uma especialização e tal. Já na área de programação, não, né? Você pode ter esse tempo muito mais encurtado. Eu não preciso, por exemplo, de uma faculdade. Eu posso fazer um curso direcionado. Se eu já tenho uma faculdade, isso já me ajuda, né? Talvez esse não seria o ponto inicial de a pessoa procurar uma faculdade, né? Logicamente, como você falou, a faculdade é importante, mas não necessária para quem quer fazer essa transição de carreira, né? E sem falar das outras inúmeras vantagens, né? Como você falou, hoje você é um cara que trabalha em casa, faz o teu horário, empreende, enfim, é um cara que tem uma empregabilidade altíssima e numa área que tem aí muitas oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, assim, para mim ficou muito claro que essa questão de transitar, né, de fazer essa transição para a programação acaba sendo um caminho muito bacana, porque é um caminho de muitas oportunidades, mas com certeza não é um caminho fácil para todo mundo, mas é muito mais fácil do que a gente pensa se a gente comparar com outras áreas, né? Pois é, e até o pessoal do Código Fonte TV, eles fizeram uma enquete sobre salários, né? E aí você vê, por exemplo, o programador júnior ganhando na faixa, sei lá, de 6, 5, alguma coisa assim, um pleno ganhando 8, 9, e um sênior ganhando 13, 14, até mais, dependendo do local, e quem mora fora do Brasil ganha mais, né? E esse tipo de você transicionar para uma carreira que te dá margem para isso, te dá um crescimento, e o crescimento ele não está amarrado a tempo, ele está amarrado a esforço. Eu não acho que você deve limitar o tempo para colocar pressão demais, mas se você continua estudando e você continua entendendo que mesmo depois do primeiro emprego, ainda a aeronave está levantando voo, ainda tem coisa para desbravar, rapidamente você vai conseguir galgar espaços maiores, né, e responsabilidades maiores, e isso traz uma compensação financeira também super interessante, né? Então, sem dúvida, é uma área que abre margem para um crescimento. As pessoas que eu tenho visto que transicionaram ou que começaram na programação, estão empregadas em empresas fora do Brasil, mesmo no Brasil, têm movido salarialmente, têm crescido dentro da empresa, júnior 1, 2, 3, pleno, sênior e tal, e tem crescido, e isso tem sido algo extremamente positivo, porque há uma mobilidade que depende muito do esforço da pessoa, né? Então, sem dúvida, é uma área fantástica para migrar, né? Não dá para cravar a questão do salário, mas tem potenciais fantásticos. E no próximo episódio, a gente vai entrevistar um cara, né? O Johnny. Vai ser uma entrevista muito legal, a gente está super empolgado com entrevistar um aluno, né, nosso que passou pelo processo de transição, um processo recente, Um processo difícil também, né? Um processo difícil, né? De ficar dependendo do auxílio emergencial. A gente vai comentar um pouco, deixar ele falar, né, sobre a história dele. É muito massa ver os áudios dele, né? Ele falando, cara, hoje eu consigo dar um plano de saúde para minha filha, e tem várias questões aí super legais na vida do Johnny, que vai, sem dúvida, inspirar aquelas pessoas que estão no processo de transição. Essa questão, gente, de se inspirar é fundamental. A gente deveria se comparar menos e se inspirar mais, porque a inspiração, sem dúvida, vai nos levar para a gente ter mais motivação, vai levar para frente, né? E a comparação nos leva muitas vezes para trás, que é uma outra questão que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de transição. A gente está se inspirando e não se comparando. Fulano conseguiu em 4 meses, eu já estou no 5º mês e ainda estou na metade do processo. Mas tem gente que conseguiu com bem mais tempo e conseguiu, entendeu? Então, é muito uma questão de se inspirar e não ficar se comparando. Se você chegou até aqui e não deixou o like, coloca um like aí, compartilha, diz o que você achou, faz algum comentário que a gente vai ler e eventualmente responder no outro episódio. E aí eu queria que vocês também compartilhassem com pessoas que vocês entendem que tem um potencial de migrar de área, porque sem dúvida tem muita gente que ainda pode migrar para a área de programação e que nem sabe que existe. Então pronto, pessoal, muito obrigado por esse episódio, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa série de formação de desenvolvedores. Nós queremos ajudar
uma série de pessoas a transicionar de carreira ou pessoas que estão iniciando a se transformarem num programador melhor ou conseguir entrar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida. Lembrando que nós temos outros 2 podcasts que vão estar saindo aí com a regularidade ainda a ser definida, né, que é o Especialista Dev, que nós vamos falar sobre temas mais voltados para a parte de programação. Talvez eu ensine aí o Cid coisas específicas. Olha aí, rapaz, acho que eu vou fazer uma transição de carreira agora, hein? Fazer uma transição ao vivo aí, imaginou? Falando sobre assuntos bem legais que podem ajudar tanto você, e aí ter o feedback aqui do Cid, se ele estiver entendendo, é porque gente que nunca conhece da parte que nunca teve acesso à parte de programação, também vai entender. A gente vai falar de assuntos mais específicos da parte técnica, de uma forma bem lúdica e bem fácil, e teremos também o Arquiteto Dev com entrevistas e com assuntos mais avançados, mas sempre trazendo isso de uma forma que seja tranquilo para todo mundo entender. Então é isso, próximo episódio, não perde, se inscreve no canal, coloca o sininho aí para ser notificado, que nós teremos uma entrevista extremamente que vai motivar você no processo de transição, que é a história do Johnny, um cara que transicionou, que hoje trabalha no multinacional, e é uma história muito legal. Então, fique esperto, teremos muitos outros episódios e te esperamos no próximo vídeo. Valeu! Valeu, pessoal!